muito bem-vindos a mais uma palestra. Hoje nós iremos falar sobre os sistemas empresariais de negócios, CRM e ERP. Mas o que são sistemas empresariais de negócios? São softwares que auxiliam no gerenciamento das principais tarefas de gestão de negócio da empresa. Dessa maneira, esses softwares auxiliam as diversas atividades, permitindo que o esforço humano seja direcionado de maneira mais assertiva aos processos estratégicos e operacionais de uma determinada organização, empresa. Além disso, esses softwares também auxiliam e geram, integram e lapidam as informações, tornando elas mais valiosas para as ações de gestão da empresa, auxiliam que essas tomadas de decisão sejam mais assertivas naquilo que a empresa a ação que a empresa deve tomar. Então, esses softwares, os sistemas empresariais de negócio, facilitam as tomadas de decisões da empresa, que poderão se pautar em dados mais preciosos e se realizar com mais agilidade, porque os softwares facilitam a questão de informações que a empresa tem para tomar determinada decisão. Vamos falar agora dos benefícios de se usar os sistemas empresariais em uma organização. Você vai ter maior controle dos setores e processos da organização. Ele permite o software que você acompanhe as atividades realizadas na empresa, possibilitando o gestor que ele tenha um controle maior dos fluxos e desempenho. O segundo benefício é justamente o aumento da agilidade sem comprometer a qualidade. O terceiro é a ampliação da capacidade do planejamento. O planejamento nós sabemos que é fundamental tanto na nossa vida pessoal como também em uma organização. Então, com o software, a gestão empresarial ela vai facilitar e agilizar, porque ela já sabe onde ela quer chegar, ela sabe as informações, ela só precisa planejar. E também, um outro benefício de se usar sistemas empresariais é a melhor perspectiva para as finanças de uma organização. O que é CRM? É um conjunto de práticas, estratégias de negócios e tecnologias que são focadas no relacionamento do cliente com a empresa. Já vou adiantando que vai muito além do que uma plataforma ou um software. É todo um processo utilizado por pequenas, grandes empresas, startups, para gerenciar e analisar a interação da empresa com o cliente. Através desse processo, você vai saber quais as necessidades e desejos que o seu cliente pode ter futuramente com aquele produto que ele comprou de você ou serviço, ou até com outros produtos e serviços. Vai otimizar também a rentabilidade, vai aumentar as vendas, porque você vai saber quais os desejos e necessidades que o seu cliente tem e ou que podem surgir através dele ter usado ou ter comprado o teu produto. E também vai personalizar as campanhas de captação de novos clientes. Dando continuidade em relação à parte de as fases do CRM. Como foi visto até agora, o CRM ele auxilia nesse gerenciamento do relacionamento do cliente com a empresa. E dentro disso existem 3 fases muito importantes para esse relacionamento acontecer e funcionar corretamente, onde o CRM ele auxilia em cada etapa. A primeira fase é a fase de obtenção de novos clientes. Ter clientes leais e clientes fixos é muito importante, mas para isso é primeiro preciso conquistá-los, ou seja, procurar novos clientes e trazer para a empresa, para começar a vender para essas pessoas. Nisso o CRM ele auxilia na questão de que como há formas de ter esse banco de dados e reunir toda essa quantidade de informações, facilita na hora de obtenção de novos clientes, tanto em questão de saber o que está sendo vendido mais, o que está dando mais lucratividade, quais pontos os clientes que a empresa já tem acaba sendo mais comum, mais frequente, o que está lucrando mais, o que os clientes mais gostam e utilizar isso para conquistar novos clientes que estejam no mesmo nicho, no mesmo foco
e com isso conseguir facilitar até mesmo através do marketing direto, ou seja, conseguir levar mais diretamente para essas pessoas, e também os contatos e formas de utilizar o que se tem já de informação para encontrar novas pessoas e atraí-las para a empresa. E com isso também ajudar a fazer com que as pessoas decidam e consigam ver que a empresa ela é eficiente e eficaz e ela queira conseguir cada vez mais fazer negócios com a empresa através disso. Então, o CRM ele auxilia muito nessa questão de encontrar novos clientes, encontrar essas pessoas e conseguir fazer um marketing apropriado diretamente para elas e com isso fazer com que elas tenham interesse no que a empresa está vendendo. Fase de aprimoramento do serviço de atendimento ao cliente. Ou seja, uma das partes mais importantes que tem na questão da parte da venda é a parte de atender o cliente. Muitas vezes, apesar do produto ser muito bom, um atendimento ruim, um atendimento inadequado, pode fazer com que o cliente perca o interesse pela empresa. Ou seja, até mesmo na questão de ele acabar não comprando mais, como também pelo fato de que ele decida não retornar apenas pela forma como foi tratado. Ou às vezes eles não podem até nem chegar a comprar porque não houve uma resposta rápida do contato que ele tentou fazer com a empresa. Nisso, o CRM ele auxilia principalmente nessa velocidade do atendimento. Como o CRM ele acaba auxiliando para que várias atividades feitas no processo sejam muito mais rápidas, ele automatize principalmente atividades que sejam muito repetitivas e acabe dando tempo para os vendedores, para as pessoas da empresa, ele acaba fazendo com que haja um maior tempo e um maior espaço para que esse atendimento seja feito de forma mais rápida e fácil e eficiente. E por essa razão, ele auxilia bastante nessa questão de aprimorar o atendimento do cliente, para que o contato seja muito mais rápido e que o cliente consiga ter uma resposta muito mais satisfatória e consiga, assim, ver que está sendo bem tratado e bem recebido e que também que há uma grande valorização do tempo do cliente e de como ele está sendo respondido mais rapidamente e de forma positiva. E assim fazer com que o cliente tenha uma visão ainda melhor da empresa com a qual ele está entrando em contato e que ele veja não só pelo produto superior que a empresa vende, mas também que a empresa é uma empresa de muita qualidade. E por último, a terceira fase, e não menos importante, que é a retenção de clientes, que na verdade é uma das mais importantes, porque não basta apenas você conquistar um cliente novo, oferecer um atendimento bom e fazer com que ele tenha uma experiência legal de venda se for apenas uma única vez. A retenção de clientes ela é importante para fazer com que não só haja apenas uma venda, mas que haja várias vendas para o mesmo cliente. A fidelização ela é importante para que sempre haja uma parcela de clientes ali fixos que vão estar sempre presentes com a empresa, independente do período, e que assim, enquanto conquista novos clientes, você já tenha uma base ali estabelecida de clientes predeterminados. E com a retenção de clientes, o CRM auxilia a partir do momento que, com as informações que ele possui, ele consegue ter um controle de quais clientes estão há mais tempo com a empresa, quais clientes compram há mais tempo, quais clientes dão mais lucro para a empresa, qual nicho de vendas está sendo mais lucrativo, qual parte da empresa está dando mais certo, o que os clientes estão gostando mais. E com isso ele consegue criar formas e programas para recompensar esses clientes que compram há mais tempo, para dar um retorno para eles por serem leais à empresa e por ter esse relacionamento de tanto tempo, como também para investir no marketing, nas partes que ele já sabe que está dando certo. Então, com isso, essa nicho de informações é possibilitado pelo CRM fazer forçar o que está funcionando. E isso é tudo facilitado através da ferramenta do CRM. Portanto, essas três fases, elas funcionam muito bem, mas com o CRM ela é muito mais eficiente, ela acaba sendo muito mais automatizada e de forma a ser feita com mais facilidade e sem maiores dificuldades. E por essa razão ele auxilia em cada uma dessas etapas e torna elas muito melhores para que a empresa consiga lucrar muito mais e para que a empresa consiga reduzir bastante o tempo gasto com cada uma dessas etapas. Em relação aos benefícios e desvantagens do CRM, existem várias coisas a serem mencionadas. Na parte de benefícios, por exemplo, temos a otimização de tempo.
O CRM ele faz com que várias atividades que geralmente são muito repetitivas e que gastariam bastante tempo de cada pessoa para fazer, possam ser reduzidas através do software utilizado, fazendo com que o CRM faça aquela atividade muito mais rapidamente e prática do que se a pessoa fosse fazer uma por uma manualmente. Até mesmo na questão do controle de informações, o CRM ele junta essa quantidade de informações no banco de dados muito mais fácil do que se fosse fazer através de planilhas e outras formas, onde teria muito mais dificuldade para ficar encontrando informações específicas, enquanto com o CRM pode fazer muito mais fácil essa divisão, separação de etapas e de abas e de informações específicas para serem encontradas, fazendo com que torne muito mais fácil ter esse controle e a utilização também das informações que possui. Também é possível fazer uma integração muito melhor entre as equipes através do CRM, a questão também do acesso remoto, ou seja, você não ter que estar em um local específico sempre para poder acessar as informações que você tem. Onde você estiver, desde que o CRM seja em nuvem, você é capaz de encontrar essas informações e acessar rapidamente o que você precisa. A questão também do relacionamento com o próprio cliente, essa ajuda para conseguir ter esse contato maior e conhecer melhor o cliente que você possui e fazer com que as informações que você tem dele facilite no seu relacionamento com ele. Além também da questão do controle de vendas, ou seja, ter um controle sobre como está saindo a equipe de vendas da empresa, quem está vendendo mais, quem está vendendo menos, como está sendo as metas, se elas estão sendo batidas ou não, que mês está sendo melhor, que mês está sendo pior. Tudo isso é possível ter um controle muito mais facilitado através do CRM, então ele otimiza muito em relação a isso. Porém, como nem tudo pode ser 100% positivo, o CRM ele também possui algumas desvantagens, mas que são bem relativas em geral. Por exemplo, uma delas é em questão ao software utilizado. O CRM ele possui diferentes custos e diferentes valores, dependendo de cada caso, ou seja, dependendo do que a empresa precisa. Se uma empresa precisa de um software mais potente e muito mais complexo, um software mais simples e menos efetivo não vai dar bons resultados para ela. Logo, isso vai acabar sendo uma desvantagem. Se a empresa precisa de um software mais simples, mas ela acaba pegando um software muito mais complicado e que, em geral, é mais caro, isso também pode não dar bom para ela, pode não funcionar e acabar tendo um efeito muito contraditório. Portanto, por esse motivo, é importante falar que o software correto para cada caso é muito importante na hora da escolha. Então, desde uma fonte confiável e boa, ou seja, uma empresa boa para oferecer esse CRM é muito importante, porque tem que ter um bom suporte, ou seja, caso haja algum problema, conseguir ter um contato fácil para resolver, como também a questão de que se esse sistema vai se adaptar e se adequar ao que a empresa precisa, porque do contrário a culpa não vai ser totalmente do CRM, mas também do uso incorreto e da forma como ele foi utilizado, que não era a necessária e não condizia com a realidade da empresa. E outra desvantagem é em relação ao uso de quem vai usar o CRM. A equipe que vai usar o CRM, ela precisa ser bem preparada, precisa de profissionais preparados para o que ela vai ser, para o que vai utilizar. Do contrário, não vai ser utilizado da forma correta ou pode acabar acontecendo de, em vez do CRM acabar auxiliando, ele pode ter efeitos negativos e afetar a empresa se ele não for utilizado corretamente ou se não souberem fazer uso dele, fazer proveito dele, acaba também podendo ser um desperdício de uma ferramenta que tinha bastante potencial. Então, tem que ter esse cuidado em relação ao software escolhido, de onde ele vai ser, o software correto para a realidade da empresa, para que não seja escolhido um software que não se adeque ao que a empresa precisa, como também a equipe preparada para fazer uso desse software. Então, o CRM ele possui todas essas vantagens e desvantagens, porém cada peso é um peso e tem que ser olhado o que realmente pode ser mais necessário e se realmente tem mais prós ou contras na hora da escolha. E aí, pessoal, meu nome é Kedma e eu vou dar continuidade falando de um tópico que eu particularmente acho muito interessante e amo falar sobre, que no caso é ERP, que é uma sigla que deriva da expressão inglesa de Enterprise Resource Planning.
certo? Que no português fica basicamente Sistemas Integrados de Gestão. Esses Sistemas Integrados de Gestão, ou ERP, são basicamente softwares que servem para auxiliar na gestão de organizações. Eles vão fazer uma integração de informações, certo? Então, eles vão meio que juntar as informações em um único software para poder dar uma informação mais precisa e segura para a empresa. Surgiu não, na verdade veio com mais intensidade. As empresas começaram a utilizar mais o ERP na segunda metade da década de 90, com esse propósito que eu falei para vocês, né? Com o propósito e o objetivo de conseguir dados mais confiáveis, que tenham uma influência correta, sabe? Que deem uma informação correta para a empresa, para influenciar positivamente as decisões da empresa, com dados mais confiáveis e seguros. Então, a partir desse desejo, desse anseio das empresas de obter esses dados mais confiáveis, veio essa utilização crescente do ERP. Vamos falar agora sobre o histórico dos sistemas ERP, porque o ERP não surgiu já como se fosse um ERP que a gente conhece hoje. Ele, antes de ser o ERP, ele passou por duas etapas, né, duas nomenclaturas diferentes, que no caso foi o MRP e o MRP2. Segundo Correia, Janes e Kaun, esse MRP, o 1 no caso, que significa Material Requirement Planning, era tipo um gerenciamento, um controle do material que a empresa ia precisar, né? Do controle de materiais que a empresa deveria ter. Aí, logo em seguida, né, como era só dos materiais, ainda não era tipo o que as empresas estavam buscando, né? Um auxílio que as empresas realmente estavam querendo, estavam buscando. Então, logo em seguida surgiu MRP2, que significa Manufacturing Resource Planning, que basicamente, além de ver essa listagem de materiais, né, esse gerenciamento de materiais, vai também ocorrer um gerenciamento do planejamento da capacidade produtiva da empresa, né? Então, além dessa listagem de materiais, teve a necessidade, né, e foi inclusa essa necessidade no MRP2 de gerenciar o planejamento da capacidade produtiva da empresa. Depois disso, foi que, apesar de terem acrescido esse gerenciamento da capacidade produtiva, ainda tinha fatores que precisavam ser melhorados e gerenciados, né? Que precisavam desse auxílio gerencial. Então, com isso surgiu o ERP, né? Que é o que eu já tinha falado para vocês, Enterprise Resource Planning, que ele é uma ferramenta que engloba todas essas atividades, todos esses setores da empresa, certo? Então, nessa figura azul que tem no slide, mostra justamente essa evolução dessas siglas até chegarem no ERP, que é o que estamos usando atualmente, né? Agora, falando sobre os benefícios e desafios do sistema ERP, eu trouxe aqui 3 autores que eles vão falar desses benefícios, né? Eles fizeram com base em estudos e análises em empresas que fazem o uso desses sistemas, né? Primeiro, Souza, que ele fala dessa sincronização entre as atividades, porque, como eu falei anteriormente, tem uma interação. Os setores lá naquele software, que no caso é o ERP, eles vão estar integrados e juntos em um só local. Então, vai ter essa sincronia entre as atividades de cada setor. Então, por exemplo, o setor de vendas e o setor de marketing vão estar em sincronia, vão estar andando lado a lado, por causa desses sistemas de informação, o ERP. Vai ocorrer também uma redução dos prazos para a consolidação dos resultados mensais. Como vai estar tudo mais condensado e fácil de se encontrar, os prazos também vão ser mais fáceis de serem realizados. Além disso, tem também uma melhoria na qualidade da informação. Esse benefício que eu acabei de citar
Todos os autores que falam sobre ERP, eles citam essa qualidade na informação, essa qualidade nos dados que o ERP vai oferecer para a sua empresa. Porque ele vai pegar realmente dados mais seguros e confiáveis. Então a informação ela vai ser muito mais qualificada, vai ter uma qualidade bem mais superior do que quando não se faz o uso do ERP. Além disso, também vai mostrar problemas escondidos. Então, problemas que, por exemplo, o gestor ele vai ter uma dificuldade de analisar, porque ele vai ter que estar toda hora focando em vários setores diferentes, acaba não dando tanta atenção nesse raio-x dos problemas. Então, o ERP ele vai mostrar os problemas escondidos, que às vezes as pessoas deixam passar. Além disso, também vai vir essa padronização de procedimentos e conceitos. Então, vai ficar meio padronizado, sabe? Esses conceitos da empresa vão ficar padronizados naquele software. Agora, os autores Sacol, Macadar e Soares, eles também falam sobre esses benefícios, né? Eu vou citar agora eles para vocês. No caso, tem essa unificação das informações. Como eu falei, gente, informação é a base que todos os autores trazem e falam sobre ERP. Então, você não vai ler um artigo sequer que não fale sobre o ERP e relacione-o com informações de qualidade, certo? Então, vai haver essa unificação das informações. Como eu falei também anteriormente, todas as informações elas vão estar disponíveis nesse sistema, nesse software. Então, vai ter uma unificação delas, entendeu? Dessas informações. Vai ocorrer também uma diminuição dos relatórios impressos. Ou seja, tudo aquilo que você precisava de papel e anotava, fazia relatórios impressos, vão ser todos substituídos por relatórios digitais por causa do ERP, certo? Vai ocorrer um redesenho de processos e sua racionalização. Então, os processos que antes do ERP eram feitos de modo empírico, né, de um modo que as pessoas estavam acostumadas, porém pode ser que não seja um método que é mais eficaz e eficiente, todos esses processos eles vão passar por um redesenho e vão se tornar mais racionais. Então, movimentos e ações desnecessárias vão ser eliminadas, tornando o processo bem mais racionalizado, certo? Vai ocorrer uma melhoria no monitoramento dos processos, né? Por causa que esse sistema em si ele já vai monitorar. Então, quando tiver alguma falha, ele já vai falar, tem uma falha aqui, então você está precisando melhorar nisso, ou então fazer isso diferente, vai ter esse monitoramento. Melhoria da imagem organizacional perante o mercado. Vai melhorar sim a imagem organizacional, porque você vai estar fazendo o uso de um software para auxiliar na gestão, que vai melhorar 1000 vezes, a gente vai melhorar demais na sua administração, no seu gerenciamento da organização, certo? Maior conscientização sobre o impacto do trabalho de cada um sobre todos os processos. Como todos os setores eles vão estar agrupados num software só, todos os outros setores vão ter acesso a informações de setores paralelos aos seus. Então, você vai estar vendo que, por exemplo, uma pessoa que trabalha no marketing vai influenciar diretamente, vai ter um grande peso no setor de vendas ou no setor de publicidade, divulgação e afins, gente. Todos os setores de uma empresa, eles estão interligados e o ERP ele vai mostrar justamente isso. Vai ocorrer também um aumento da autonomia para a realização de tarefas e decisões rotineiras. Então, por exemplo, vai evitar de um funcionário estar perguntando uma coisa para o gestor, né, para a pessoa que faz esse gerenciamento, informações desnecessárias, porque vai estar disponível essas informações rotineiras, né, essas informações mais básicas no ERP. Então, quando ele tiver dúvidas sobre que decisão ele vai tomar, baseado em que informações ele vai poder tomar tal decisão, ele vai no ERP e lá mesmo vão estar disponíveis informações confiáveis para ele tomar essas decisões mais rotineiras.
Agora vamos falar sobre os benefícios que o autor Sacol ele traz, né? Lembrando que aqui são apenas alguns benefícios, gente, tem outros, tem diversos benefícios, bem como dificuldades. Então, se você estiver assistindo esse vídeo para tentar decidir que ERP implantar na sua empresa, saiba que essa decisão é bastante pessoal, vai tipo como se fosse de cada empresa para cada empresa. Então, dependendo da empresa, as necessidades de um ERP vão ser diferentes. Então, mais à frente eu vou falar também sobre os desafios dessa implantação do ERP, né? Porém, agora vamos focar nos benefícios. Continuem assistindo o vídeo, prestem bastante atenção em tudo que a gente falar para não tomar decisões impulsivas, certo? Então, o Sacol, ele diz, né, ele traz um dos benefícios do ERP como sendo essa ajuda na redução das incertezas do Lead Team. Que esse Lead Team é basicamente, traduzindo para o português, é um líder do time, um líder da equipe ou um líder do setor. Ele vai ajudar a reduzir as incertezas. Então, por exemplo, o líder ele está com dúvida entre duas decisões, né? Na tomada de duas decisões. Então, ele vai lá no RP e faz uma análise mais detalhada e o RP ele vai sim ajudar o líder a tomar essas decisões de modo mais certeiro, né? De uma forma bem mais segura. Vai contribuir para a busca de novos fornecedores. Então, gente, por exemplo, se você vê com base na análise, né, com base nos dados fornecidos pelo ERP, que o fornecedor que você está pegando os seus mantimentos, né, que ele está fornecendo para você, se você vê que está saindo muito mais prejuízo do que lucro, ou então com outro fornecedor você viria a ter mais lucro, o ERP vai te ajudar nisso, entendeu? Vai mostrar isso para você. Possibilita monitorar a qualidade dos produtos e serviços recebidos dos fornecedores. Então, vai sim ter esse monitoramento do material recebido pelos fornecedores. E tudo isso vai contribuir para a escolha e busca de novos fornecedores. Vai melhorar o planejamento estratégico. Gente, quem estuda administração sabe que o planejamento estratégico é diferente do planejamento normal por causa da grande racionalidade, da grande quantidade de informações que é necessário para se tomar uma decisão no planejamento estratégico. Então você vai precisar de informações bem mais seguras e confiáveis para tomar uma decisão, para se planejar, né, de forma bem segura e estratégica. Então o ERP vai sim melhorar demais o planejamento estratégico da sua empresa, da sua organização. Ajuda a agregar mais informações aos produtos e serviços à empresa, gente. Como eu falei para vocês, informação é uma coisa que todos os autores vão trazer falando sobre ERP, porque é a base de todo o ERP. É essa informação mais segura, né? São informações precisas, seja elas sobre fornecedores, sobre auxílios na tomada de decisão, sobre produtos e serviços, como esse autor fala. Então, todos os autores eles vão trazer como benefício essas informações mais seguras, esses dados mais precisos, essa facilidade, essa ajuda na hora de planejar, né, na hora de fazer um planejamento estratégico para a sua empresa. Porém, como nem tudo são flores, tem também os desafios dessa implantação do ERP. Primeiramente, eu queria deixar claro, como eu citei no slide anterior, que toda e qualquer decisão sobre ERP é necessário fazer uma análise das suas necessidades, das necessidades da sua empresa para fazer essa implantação. Então, caso você queira fazer essa implantação do ERP na sua empresa, procure um profissional, né? Uma pessoa com capacidade de decidir por você, de tomar a melhor decisão para a sua empresa sobre o ERP, sobre qual ERP escolher. Acrescido a essa dificuldade, né, a esse estudo sobre qual ERP vai ser implantado na sua empresa, também tem aquilo de dificuldade de acompanhar essas atualizações
essas evoluções, então a pessoa que está tomando de conta ou administrando esse RP, né, fazendo essa administração do RP, vai ter que estar bem dentro dessas tecnologias, ter que ser um profissional bem adequado para isso, entendeu? Não pode ser qualquer pessoa, por causa que é uma coisa que envolve uma tecnologia atual, envolve um conhecimento, uma interação entre a tecnologia atual. Então, eu tenho que estar sempre atualizado e buscando mais conhecimento, cada vez mais adaptação na empresa, né, do RP à sua empresa. E, gente, o RP ele pode ser implantado em empresas grandes, pequenas, públicas, privadas. Só tem que ter uma estrutura para esse ERP, sabe? Tem que ter uma estrutura para essa implantação. O básico, um computador de qualidade para você conseguir colocar os dados, né, administrar de uma forma mais segura, porque o computador ele não pode desligar do nada, porque pode perder informações. Então tem que ter uma estrutura física e uma preparação dos funcionários para essa implantação. Então todos os funcionários eles têm que passar por um processo de adaptação e treinamento nessa implantação. Um dos principais desafios é a falta de orçamento para fazer esse treinamento, essa preparação física da empresa, né? Essa estrutura da empresa, os treinamentos dos funcionários para a utilização dessa ferramenta que é o ERP. Então, tudo isso tem que ser conversado antes com um profissional que saiba o que está fazendo, que saiba que ERP vai implantar na sua empresa, deixar claro tudo o que você precisa fazer para ter um resultado positivo para a sua empresa e afins, porque o RP ele traz bastante benefícios, mas se soubermos usar e se tiver uma administração, um profissional de qualidade fazendo a administração e o gerenciamento desse sistema de informação, desse software que é o ERP. Olá, pessoal, me chamo Sabrina Campos e agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os custos da aplicação do sistema ERP. Bom, nós temos 5 segmentos em que a organização terá custos. Aqui nós temos listados a reengenharia, parte de hardware, software, conversão de dados, treinamento e gestão das mudanças. Pessoal, nesse gráfico nós podemos observar que a maior porcentagem dos custos está localizada na parte de reengenharia. A reengenharia nada mais é do que uma estratégia do negócio de retirar todas aquelas atividades ou procedimentos obsoletos. Essa reengenharia é a reinvenção da organização. Ela vai retirar tudo velho, tudo que não é mais produtivo o suficiente para a organização e colocar a melhoria, que no caso é o sistema ERP. Nós temos aqui também a parte de hardware, que ela ocupa 12%. Ela nada mais é do que os computadores, equipamentos, toda a parte de equiparatos mesmo que vai precisar para poder manusear esse sistema em si, desde o mouse ao computador, tablet, celular, o que for necessário para a organização, de acordo com a necessidade de cada organização, é claro. Nós temos também aqui o software, que é basicamente o sistema em si. Ele ocupa 15% dos custos. Em seguida, nós podemos observar que a conversão dos dados também ocupa 15%. Essa conversão nada mais é do que transformar a maneira antiga que, por exemplo, os dados eram listados, anotados, encaixar tudo no sistema novo. Temos como exemplo, se um mercado antes anotava a punho num caderninho, hoje com a conversão dos dados, com um novo sistema, ele vai ter tudo
digitalizado, tudo no computador, tudo em controle de planilhas no sistema mesmo em si. E por fim, nós temos o treinamento e gestão das mudanças. É importante observar, pessoal, que é de suma importância que a organização realmente capacite os seus colaboradores que vão trabalhar com o sistema, para que o atendimento ele seja potencializado, otimizado, porque não adianta a empresa ter um sistema ótimo e o operador desse sistema não saber manusear da forma correta e mais prática possível. Por isso que é importante que a empresa invista em treinamento e na gestão de mudanças. Trazer essa mudança para o colaborador também. Não simplesmente colocar lá um sistema, um computador ali do lado e que ninguém sabe mexer. Então, isso é essencial. Aqui agora vamos falar um pouco sobre as empresas que utilizam esse sistema, o ERP. Aqui eu coloquei 4 exemplos para vocês. Nós temos um exemplo da Exclusiva, que ela é uma loja de móveis e equipamentos para a gastronomia. Essa empresa relatou um grande problema na emissão de notas fiscais. Ela relatou que chegava para emitir 5 a 6 notas, levava até 1 hora. E com o sistema ERP, ela conseguiu gerar em minutos a nota fiscal. Então, o tempo ele foi otimizado. E como nós sabemos, tempo ele se torna dinheiro até. É muito importante hoje em dia as organizações poderem otimizar esse tempo e fazer as coisas o mais rápido possível, mas com a qualidade e excelência necessária, para que nada dê errado. Em seguida, nós temos aqui a loja Brinks e Lar. É uma microempresa que necessitava de um controle de estoque bem automatizado que pudesse ser de fácil acesso, tanto para ela como para os colaboradores. Porque, por exemplo, um colaborador sai na rua para vender alguma coisa, fazer panfletagem ou algo, fazer alguma venda em algum escritório, ele tinha que saber o que tinha disponível no estoque, se o cliente perguntasse. Então, com o sistema, eles conseguiram, em qualquer lugar, ter o controle da lista, ter o controle do que realmente tem no estoque e o que está em falta. Isso é muito importante. Aqui nós temos também o restaurante Tempero do Jota, que aqui ele conseguiu controlar a saída dos produtos, a entrada dos insumos que ele vai utilizar para fazer todas as comidas, os pratos, e eles ter o maior controle possível sobre isso, porque é de suma importância ter o controle principalmente também de validade, de tempo que está ali estocado o produto, né? Quando é principalmente perecível. Nós temos aqui também a Prismatec Engenharia. É uma empresa também que trabalha com uma grande gama de estoque. Mexe com material de construção, essas coisas, de materiais de segurança de trabalho. Então, eles relataram que depois do sistema, tanto a emissão de notas fiscais, como, no geral, da organização dos processos da empresa, ficaram mais otimizados e mais fáceis de se manusear, mais fáceis do colaborador, do empresário, ter uma visão de um todo da organização.